Bom dia a todos. A gente vai só esperar dar mais 2, 3 minutinhos para conseguir entrar todo mundo e aí a gente começa. Bom dia aí para todo mundo que está chegando. Vamos só esperar mais uns 2 minutinhos para todo mundo ir chegando e entrando com calma. Bom dia a todos. Bom dia, Roberta, Rafaela, Aline, Bruna, Marcelo, Vitor. Vamos esperar só mais 2 minutinhos, e aí só para entrar mais gente, e aí a gente já dá o start aqui no nosso web. Chegou mais uma galera aí, vamos esperar só mais 1 minutinho e a gente começa. E aí, só para avisar para todos que a gente está gravando esse webinar, então no final todos vão receber para poder ter. Se quiser mostrar para alguém, a gente está gravando e vai enviar para vocês por e-mail ao final do webinar, a todos os inscritos. Vamos, Maria? Tocar? Vamos, né? Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. A gente está muito feliz em receber vocês. Eu sou a Marie, trabalho no time de marketing aqui da Winning e vou apresentar o nosso webinar hoje junto com a Biazinha e com o Lui. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre a Winning e o Winning Insights, né? O nosso software de inteligência de dados. É através dele que a gente chega nos insights que levam aos reportes que a gente vem produzindo, inclusive esse que a gente vai ver aqui sobre BBB, né? Bom, a Winning nasceu com a missão de empoderar a criatividade com dados e, assim, transformar marcas em verdadeiros criadores de conteúdo, né? O Jean, o nosso CEO, sempre acreditou no método por trás da criatividade, né? Que existe, de fato, ciência por trás dela e que é possível construir fábricas criativas melhores quando você domina esse método. E os dados, eles são fundamentais para essa jornada. Bom, mas como é que a gente faz isso, né? A gente ajuda os nossos clientes a entender o que, de fato, é relevante para a audiência, né? Se a gente tem esses insights no começo do processo criativo, a tendência é que a gente crie coisas mais relevantes,
coisas que as pessoas escolham assistir, né? Não coisas que vão interromper o tempo delas, porque chega no final do dia, a gente está disputando o tempo e a atenção das pessoas. Então, ser relevante é o único caminho aí para vencer nessa jornada. E assim, consequentemente, a gente tem uma estratégia de vídeo mais relevante. Bom, mas como que a gente entende o que é relevante para as pessoas, né? Essa pergunta aí que todo mundo acaba se fazendo. Através de dados de vídeo online. Essa foi uma escolha muito feliz que a gente fez lá no começo da Winning, né? Há 6 anos atrás, isso não era tão claro, assim, analisar vídeos online, né? Que os vídeos online iam dominar a internet. Só para a gente lembrar, né, há 6 anos atrás, quando a Winning foi criada, o Facebook não tinha vídeo, o Instagram não tinha vídeo, mas aconteceu. E por que vídeos, né? Porque justamente onde as pessoas passam a maior parte do tempo delas, assistindo vídeos na internet. Então, se a gente sabe onde elas estão dedicando o tempo, a gente vai ter uma boa noção do que realmente é relevante para elas. Hoje a gente está plugado nas principais APIs das grandes plataformas no mundo, então a gente sabe o que está todo mundo assistindo no YouTube, Instagram, Facebook. Essas 3 plataformas elas já estão na nossa interface, vocês vão ver ela aqui hoje na nossa apresentação. E a gente também está plugado no TikTok e na Twitch. Esses dados eles já estão na nossa base, né? E o TikTok, inclusive, já em caráter experimental, muito em breve aí na nossa interface. Bom, o que a nossa tecnologia faz, através de uma série de mecanismos de inteligência artificial, é agregar os bilhões de dados dessas plataformas e organizar eles para a gente ter essa visão granular de assuntos e insights, para conseguir, então, enxergar, por exemplo, que as pessoas aí de 18 a 24 anos têm interesse em filmes no Brasil, e entender, de fato, o que elas querem assistir sobre esse assunto. Dessa forma, os nossos clientes eles utilizam o Insights para entender melhor as suas audiências e, com esses insights, desenvolver aí estratégias de vídeo mais relevantes. Bom, essa aí é a turma que vem trabalhando com a gente. A gente ajuda toda essa galera a criar ideias mais relevantes, conteúdos mais relevantes, de uma forma menos dolorosa. Um caso recente aqui do Brasil que ficou bem famoso, Powered by Winning, são as lives de Brahma. A EBI é um cliente nosso global, né? Tudo que eles fazem no mundo já há algum tempo é Powered by Winning, principalmente conteúdo. E durante todo esse período de pandemia, a gente fez um mapeamento de insights e oportunidades que orientaram aí as campanhas deles globalmente. Mas o que a gente quer dizer com o Winning Insights te ajuda a criar vídeos de uma maneira menos dolorosa, né? Para criar conteúdo relevante, é preciso responder 3 perguntas fundamentais. Então vamos lá, chegou um briefing, a gente tem um projeto novo, com um target, uma audiência. Então, o que eu quero saber é o que essa audiência está interessada em assistir, né? O que é relevante para ela, quais os tópicos mais relevantes, os trending topics, como que elas querem assistir isso, como criar conteúdo relevante para elas, né? E essa pergunta ela tem muito a ver com formatos de vídeo. Será que o melhor caminho é um vídeo em tutorial? Será que é dicas, desafios, listas? E com quem que elas querem assistir isso, né? Quem são os criadores de conteúdo e as marcas mais relevantes em um assunto específico. Essas 3 perguntinhas são respondidas com 2, 3 cliques dentro da plataforma, vocês vão ver isso hoje. E quando eu falo sobre fazer isso de um jeito menos doloroso, isso tem muito a ver com o processo criativo ser mais produtivo, mais eficiente. Quando a gente dá foco para o que importa, a gente gasta menos tempo buscando insights e pode focar aí em gastar mais tempo no processo criativo, né? No desenvolvimento dessas estratégias e no processo de criação. E, por fim, aí, promover uma colaboratividade, alinhando todos os times, né? Do momento do briefing à execução da ideia, garantindo que toda essa galera esteja muito alinhada, vendo as mesmas coisas, dividindo referências, né? Bom, agora vamos ao que interessa. Eu vou abrir aqui o Insights para a gente começar o nosso tour sobre BBB. Bom, deixa eu só diminuir aqui.
Bem-vindos ao Winning Insights, né? Eu vou mostrar para vocês hoje como a nossa plataforma funciona e a metodologia que a gente utilizou para entender como é que está funcionando esse ecossistema aí de conteúdos do Big Brother Brasil. Essa aqui é a nossa home, a gente consegue se atualizar sobre o que está rolando na internet e assim ficar por dentro do que está movimentando a cultura online atualmente. E esse aqui é um espaço personalizado, né? Ou seja, os interesses do cliente que ajudam a construir as recomendações que a plataforma acaba indicando aí para cada usuário. E a Home, ela mantém a gente atualizado. Então, eu começo meu dia de trabalho sempre olhando para cá, para as trending tags do dia, que é justamente essas tags que foram mais engajadas nos últimos 7 dias. Aí que a gente tem inglês, temos também em português e espanhol. E a nossa plataforma, ela justamente cria essa lista que se atualiza aí diária e automaticamente para você conseguir acompanhar a liquidez da cultura online. Com ela fica muito mais fácil de pensar em conteúdos e estratégias mais a curto prazo, né? Principalmente ali para alimentar uma frequência de conteúdo que a gente sabe que as marcas precisam ter. Bom, mas a gente não vive só desses assuntos mais quentes, né? E por isso o Winning Insights ele também tem uma aba para a gente conseguir acompanhar os assuntos que a nossa audiência é mais fiel, né? Os assuntos que estão performando aí a um longo prazo. E essa aba é a aba de tópicos. Eu gosto muito de chamar essa aba de mapa cultural, né? Aqui o Winning Insights, ele te mostra quais são os assuntos mais relevantes nos últimos 12 meses. A gente pode filtrar aqui também por alguns filtros de audiência, então consigo escolher gênero, idade ali, pensando numa uma geração específica, e também o país, já vou botar aqui Brasil, para a gente começar a nossa análise. E quando a gente escolhe esses filtros, né, você seleciona ali os filtros que combinam melhor com o seu briefing, a gente tem acesso aqui a uma lista de assuntos que eu posso ranquear também por diferentes métricas. Posso selecionar aqui também português, né, para a nossa taxonomia, que a gente tem 3 idiomas diferentes. E aqui, quando a gente tem acesso a essa lista, como eu falei, a gente consegue dividir e ranquear ela por 3 métricas diferentes. A primeira é o viewership, que é um índice criado internamente aqui na Winning, onde a gente consegue entender a relevância, sempre em comparativo, né, entregando aí um potencial de visualização daquele assunto de acordo com o tamanho da audiência dele. Outra forma também da gente ranquear é o engajamento por vídeo, o engajamento médio, né? Que é menos impactado pela sazonalidade, né? Como é o viewership, mas que também dá uma visão muito importante para a gente. E os views por vídeo, que é justamente essa visualização média. Hoje a gente vai olhar aqui por viewership, né? E de cara a gente vê como programas de TV tá aí em primeiro lugar, logo depois família, futebol, gestação, uma listona aí de assuntos para a gente mergulhar. Mas hoje vamos abrir programas de TV para entender um pouquinho aí o que está acontecendo dentro desse universo. Bom, quando eu abro um tópico no Winning Insights, eu já sou recebida com algumas informações que são essenciais aí para qualquer estratégia de conteúdo. Então, na página de Overview, a gente já tem aqui algumas métricas, né? A nota ali de viewership, o programa de TV ali com super 10, engajamento por vídeo, views por vídeo, também um gráfico aqui de relevância, onde eu consigo acompanhar como é que esse assunto está performando ao longo do tempo. Uma audiência estimada também, e aqui o Content Recommendation, que é uma feature muito bacana para quem produz conteúdo, né, para as marcas aí que querem se tornar criadores de conteúdo, onde eu tenho acesso à plataforma em que aquele assunto performa melhor, o dia da semana que é melhor para eu postar, e até uma duração aí recomendada para aquele vídeo em si. Aqui na Overview eu também tenho acesso aos conteúdos que mais performaram nos últimos 3 meses, e aqui de cara, né, dentro de programas de TV, como a gente esperava, Big Brother dominando esses conteúdos, né? Vamos assistir aqui alguns videozinhos para já ir aquecendo e entendendo um pouquinho do que está rolando no universo de BBB. Esse aqui é um vídeo bem legal, né? O Lucas Coca, que foi um super protagonista dessa edição, quando ele voltou para casa, chegando ali na casa dele, o momento em que ele encontra amigos e familiares, né? Esse formato de vídeo é muito relevante tanto para a cultura online em geral, mas principalmente aqui para o Big Brother e para os programas de TV, que é o reaction, né? Formatos de reagindo. E eu acho que tem uma coisa aqui muito legal para a gente comentar, Marie, é que justamente a reação da galera que já saiu da casa, então dos ex-participantes, ela é super esperada. Então imagina,
O Lucas, ele já não está lá mais no BBB, mas a gente quer saber ainda quais são as opiniões dele sobre as confusões que estão acontecendo, sobre os paredões que vêm a seguir. E aí vale a gente lembrar que o próprio Lucas, ele se juntou com o Bill para fazer uma live da eliminação, né, do Nego Di. Então, realmente aí expressando o quanto que a galera está realmente interessada em acompanhar a galera reagindo. Os formatos são super importantes aqui no ecossistema do BBB e a gente vai ver isso bastante hoje. E até os próprios, a galera que assiste, né, o programa, compartilhando ali a reação, desde as provas de sorte até o momento da eliminação também. Esse é um formato que está abraçando aí todo mundo que acaba engajando dentro do universo do BBB. Outro conteúdo super bacana aqui para a gente dar uma olhada é esse, postado na página da Juliette, né, uma participante também que está chamando muita atenção, e ela tá sempre cantarolando dentro da casa, né? E aqui um produtor musical pegou um trechinho dela cantando Dona Sila, né? Uma música já conhecida, e remixou, né? A gente sabe que versões de funk são um grande fenômeno, né? A gente viu isso um pouquinho na última edição. E aqui, mais uma vez, a Juliette trazendo esse protagonismo de como misturar dois universos, né? O universo da música com o BBB, como é que isso está gerando um conteúdo aí que tá bombando aí, quase chegando na casa dos 8 milhões de views. Maria, eu acho que vale a pena a gente assistir esse vídeo com som, porque o BBB ele tem a música como um elemento muito importante. Então vamos assistir esse vídeo para eu dar uma comentada. Ficou um pouquinho baixo, Maria, você consegue dar uma aumentada? Opa, claro. Bom, então como a Marie disse, né, gente, as versões elas ganharam aí um grande protagonismo no BBB. No ano passado a gente viu o Dennis DJ fazendo uma versão para cada um dos participantes, mas não são só as versões que jogam ali a música como um elemento muito importante para o BBB. A gente observa, né, esse ano tiveram muitos participantes cantores lá dentro da casa, então até no ano de pandemia, né, onde eles não têm uma agenda de shows, uma agenda de compromissos definida. Então, a gente observa vários participantes que são músicos e como que isso está refletindo no trabalho deles. E um exemplo muito bom é o próprio Rodolfo, que estava aí ontem no Paredão, ficou na casa. A música dele com o Israel, a dupla sertaneja dele, a música Batom de Cereja, ela foi parar aí nas paradas virais do mundo, porque foi muito reproduzida, fez um super sucesso. Mas além dos artistas que já são cantores aqui fora, a gente também tem um protagonismo para as músicas que são cantadas lá dentro. Então, nesse caso aqui, a Juliette estava cantando Dona Sila, mas a gente também tem um ótimo exemplo, que é da música Deus Me Proteja, do Chico César, uma música que já foi lançada aí há mais de 10 anos, mas que voltou para as paradas de sucesso justamente por ter sido cantada pela Juliette lá dentro. Então, a gente observa que a música, tanto nas versões como nos artistas, as paródias que vão sendo feitas lá na casa também, né? O Projota brincava muito disso, estão ganhando bastante sucesso. Total. Batom Cereja, eu nem torço pro Rodolfo, mas não consigo parar de cantar essa música. E aí tem aquele dilema, né? Se é cereja, se é cerveja, ninguém sabe direito o que aconteceu. Eu canto, toda vez que eu canto de um jeito diferente, sinceramente. Bom, continuando aqui, a gente tem também, para entender um pouquinho melhor esses nichos de interesse dentro de um tópico, a gente tem a aba de subtópicos, que é justamente o que dentro de programas de TV também está performando legal. Obviamente, aqui em primeiro lugar, não tinha como fugir, Big Brother Brasil. Também aqui dando um highlight, né? O Winning Insights, ele tem esse selinho de trending, que é justamente a gente consegue entender que assuntos e até creators estão tendo um crescimento aí nos últimos meses bem mais acelerado, que é para justamente a gente ficar de olho no que está nascendo, no que está crescendo, no que está conquistando um espaço muito bacana aí na cultura online. Então, obviamente, a gente tem Big Brother Brasil, a gente tem erros de gravação, né? E aqui pega muito esse lado da própria produção do programa, né? Os dummies, as intervenções do Boninho e até momentos em que a galera fala algumas besteiras lá dentro. Reality show, trazendo aí o formato de uma maneira geral também, trazendo outros programas. Reagindo, e aqui vale o destaque, assim como a gente viu lá no vídeo do Lucas, reagindo aqui como um subtópico em quarto lugar, super bacana, para a gente entender como é que esse tipo de conteúdo está performando legal, né? E quando a gente para pensar, as pessoas assistem Big Brother justamente para ver ali pessoas reais dentro de uma situação que
não tem como esconder, não tem como atuar, a gente já sabe disso. E nada mais justo do que a galera aqui fora produzir um conteúdo também que abrace essa realidade do programa. Programas de humor aqui em quinto lugar também vale a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe o poder dos memes e o poder do humor geral assim na internet, mas o BBB ele tem um espaço muito bacana ali dentro da própria edição, né? O quadro do Cat BBB com Rafael Portugal e, enfim, é uma pauta ali que dá meme para a semana inteira, para o mês inteiro e por aí vai. Bom, mas a edição de ontem viu bastante conteúdo de humor, né? Eles sempre aproveitam o dia do paredão para dar uma zoada nos participantes. Total, terça-feira é um dia que a galera já vai esperando para dar uma risada e isso vai reverberando em todas as outras plataformas. Vamos abrir agora BBB para a gente ver e entender um pouquinho melhor, de fato, quais são os conteúdos dentro desse ecossistema aí que está rendendo vários formatos e assuntos. Quando eu entro num subtópico aqui no Winning Insights, eu também tenho ali as minhas informações de métricas, de audiência estimada, e aqui um Content Recommendation, que é muito importante da gente olhar, nesse caso aqui de um programa específico, né, que tem as suas próprias dinâmicas. Bom, então quando a gente está falando de BBB, a gente tem um destaque aí do YouTube como a plataforma mais adequada para você postar esse conteúdo. E eu queria falar sobre a quarta-feira, né, que é o dia recomendado. Quem assiste BBB fervorosamente aí sabe que o BBB ele tem um calendário cultural particular. Então, o domingo, que é o dia da formação de paredão, segunda-feira com o jogo da discórdia, terça com a eliminação, e a quarta ela se torna um dia chave na semana. Principalmente eu aqui, durante a quarentena, eu me baseio muito nesse calendário aí do BBB para entender onde é que a gente está. Mas a quarta-feira é um dia-chave porque ela está entre uma eliminação e uma prova do líder. É um dia em que a galera ali da casa está reverberando todos os fatos, está tentando entender se acertou ou não, especular qual vai ser a próxima formação de paredão. Então, a quarta-feira ela entra aí como um dia crucial para você postar esse conteúdo, porque o público também quer recalcular a rota e entender tudo o que aconteceu na última semana. E aí vem uma oportunidade para as marcas, que é importante a gente falar, né? Em termos de calendário cultural, tem o case do McDonald's, que fez uma festa lá no BBB e que foi um sucesso, né? Quem aí acompanha publicidade com certeza ficou ouvindo sobre esse caso, porque o McDonald's soube se apropriar muito bem ali daquela ocasião da festa, fazendo uma ação integrada, né, com a galera que estava em casa, então lançando um pijama deles. E é interessante que a gente se aproprie disso mesmo, até em termos de lançamento de cupom, como que a gente vai integrar as ações, pensar no calendário específico do BBB, sendo uma marca patrocinadora ou não. Total, Bia. Eu fui super impactada por essa campanha do McDonald's. E aqui é muito o ponto que as marcas elas já têm essa preocupação, né, de acompanhar a Páscoa, o Natal, produzir coisas que estejam alinhadas a esse calendário. E o BBB ele tem toda uma dinâmica própria, né? Cada dia traz aí um mood, um tipo de conteúdo diferente, que é muito importante a gente ficar de olho e se alinhar, né, com o que está rolando. Bom, vamos agora para a aba de vídeos, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses conteúdos. Quando eu entro aqui na aba de vídeos no Winning Insights, eu também tenho alguns filtros que são super importantes aí para facilitar a minha busca, deixar esse processo aí menos doloroso. Então, eu posso filtrar por plataforma, eu posso filtrar por país e até a duração de vídeo que eu quero analisar. Tudo mais. Eu também posso organizar essa lista de conteúdos por views, por likes, comentários, a própria data de upload. Aqui eu vou botar likes para a gente ter uma visão um pouquinho mais orgânica desses conteúdos. E até pela data ali eu posso customizar, escolher um dia específico, uma semana específica, os últimos 7 dias, 30 dias. Vamos botar aqui 3 meses, já que é justamente esse período aí desde que o programa começou. Bom, vamos assistir um pouquinho desses vídeos e entender o que está rolando nesse top 4 aqui, nesses vídeos que estão mais relevantes. O primeiro também da Juliette, a gente sabe que ela vem ganhando um destaque muito grande aí nas redes sociais. Esse vídeo que foi postado na página dela nada mais é do que um compilado, e a gente viu lá nos formatos mais engajados no overview, um compilado de vídeos, momentos engraçados, frases engraçadas que ela soltou, que a própria DM dela organizou, juntou tudo e botou ali de uma maneira bem engraçada, com uma legenda e tudo mais. Então, basicamente, highlights da própria edição. O segundo vídeo aqui, a gente já
sente um pouquinho a vibe do que é, né? O efeito Manu Gavassi, tudo que rendeu aqui para essa edição. Não sou de barraco, meu amor, mas também não fico calada, não. Mexe comigo. E o que tem de interessante para a gente falar aqui sobre esse efeito Manu Gavassi é que nesse ano a gente viu, né, um twist acontecendo. E vale lembrar que essa estratégia da Manu de deixar os vídeos pré-prontos, o que teve de mais sagaz ali é o quanto que a estratégia dela acabou conversando com a cultura e com o que estava acontecendo. Então, um episódio mega marcante da estratégia da Manu é quando os jogadores de futebol, os torcedores de futebol, eles vão se organizando ali numa oposição a Manu Gavassi, até naquele paredão histórico contra o Prior. E a Manu, a equipe dela lança um vídeo dela cantando hinos de futebol, então cruzando aí com a cultura, com o que estava acontecendo. E o que a gente tira de aprendizado disso nesse BBB atual, né? É que quando você vai fazer essa estratégia, você tem que se preparar para os conteúdos de react. Então, você como marca, você como criador de conteúdo que está ali entrando como participante pipoca também, que já está todo mundo organizado, você tem que pensar em separar um budget, uma verba específica para reagir ao que vai acontecendo na casa. Então, essa sacada dos ADMs da Camila é muito bom. Esse vídeo ele vem logo na sequência de uma treta que ela teve com a Carol lá dentro da casa. Então, ela vai falando ali sobre qual é o posicionamento dela, e não só isso. Então, a gente também tem o exemplo, por exemplo, da Juliette, que estava sendo sacaneada por causa do sotaque dela lá na casa. A galera dizia que não entendia muito bem o que a Juliette estava falando, e os ADMs dela, de uma forma super esperta, respondem isso com um dicionário julietês, né? Explicando ali cada um dos termos regionais que ela falava. Então, fica essa sacada para não só você ter uma estratégia definida, pré-pronta antes, mas também para ir reagindo e conversando com a cultura para se tornar muito mais relevante. Total, e o timing assim, é ideal. E aqui vale dar um destaque também aos números, aos dados desse vídeo, quase ali chegando na casa dos 10 milhões de views. E aqui o Insights ele também te dá essa métrica, que é o likes por vídeo, uma informação que é muito importante. Só para vocês terem uma noção, a gente considera aí um bom rendimento, ali, um bom resultado de um vídeo, 10% de likes por vídeo, e esse aqui já está no 15,8%. Então, um conteúdo aí que teve um destaque super bacana. Bom, descendo aqui um pouquinho mais para a gente entender quais são esses formatos, como é que está rolando esse ecossistema, muito vídeo da Juliette. Queria dar destaque a esse aqui, que diz um pouco sobre como é que as plataformas, né, estão recebendo aí os conteúdos de BBB. A gente vê o Instagram muito como a plataforma principal, né, dos participantes, obviamente, mas também o lugar que a gente se informa para saber as informações que eu preciso saber o que está rolando no BBB, eu vou lá no Instagram e eu tenho acesso a esses principais acontecimentos. Aqui a própria página da Camila De Lucas postou a briga dela com a Carol Conká, né, justamente aquela que ela reagiu ali depois com o vídeo efeito Manu Gavassi, e não deu outro conteúdo ali, performou super bem, e um rate aqui de likes por views de 30,8%, que é muito bacana. Também a Camila De Lucas aí mostrando como o carioca sabe fazer uma boa briga, um bom barraco. E a gente vê que a internet ela está cada vez mais, né, aderindo ao formato do programa, né, os próprios cortes do programa e tudo mais, e o contrário também, a própria edição também está cada vez mais abraçando essa linguagem da internet, tanto com o Cat BBB, que a gente comentou aqui, e até um próprio quadro do TikTok ali nessa noite de eliminação, que mostra muito isso. Mas, como eu falei, a internet está abraçando a própria edição, né? Essa troca está muito legal. Então, teve esse quadro aqui, que eles acabam pegando algumas histórias que estão rolando no programa, e montam uma edição mais trabalhada, e aqui eles pegaram um chip, né, que rolou do casal Fiuk e Juliette, Fiuketes, que rolou muito na internet, eles levaram para a edição do programa e abraçaram aí com um super VT romântico, ao som de Fábio Júnior, para a gente ver como é que está rolando também essa troca entre as plataformas, tanto online quanto da TV, e também como é que a edição está escutando o que a galera está falando na internet e trazendo cada vez mais para o programa. Isso tem funcionado super bem. E aí só reforça o ponto que a gente trouxe sobre reagindo ao que acontece ali na casa, né? Então, Juliette e Fiuk passaram por altas emoções, eles começaram ali sendo shippados, depois a Juliette um pouco demais em cima dele, e aí agora o que a gente está vivendo, né?
é uma treta entre eles. Então, essa semana mesmo eles brigaram por conta de um bolo e isso com certeza vai se refletindo na edição. Então, esse chip que passa a ser uma inimizade, é legal que a gente vá observando como que essa relação ela vai evoluindo para também adaptar a nossa estratégia aqui fora. Total. Bom, vamos entender agora quem que está assistindo esses vídeos, né? Qual é a audiência que está consumindo, que está compartilhando, que está comentando. Para isso, o Winning Insights tem a aba de audiência, onde a gente consegue entender quem são essas pessoas, né? E aqui é muito interessante a gente reparar como é que essa divisão, até de gênero e de geração do Big Brother, está se manifestando. Então, a gente vê aqui a geração Z com um público feminino muito mais ativo, mas quando a gente vai olhar as gerações um pouco mais velhas, a gente vê que tem um equilíbrio aí muito mais aparente. Então, é muito importante para a gente ficar de olho para saber com quem que a gente está falando, para quem que a gente vai estar criando conteúdo. Bom, mas essa audiência de Big Brother, ela não assiste só a Big Brother, e a gente sabe que o programa acaba abraçando vários outros assuntos dentro dele. E para isso, eu vou voltar aqui para o tópico de programas de TV e vou mostrar uma das minhas features favoritas aqui do Insight, que é o People Also Watch. O People Also Watch é uma lista de assuntos que essa audiência de programas de TV também está consumindo. Aqui a gente também tem algumas outras métricas, né? Relationship, viewership, engajamento, todas que eu já conversei com vocês. E relationship, ele é uma métrica que fala muito sobre afinidade, né? Então, é a afinidade que esse assunto tem com a audiência de programas de TV também. Bom, e aí a gente vai destacar aí os 4 primeiros tópicos, né, que se relacionam. O primeiro e o quarto, na verdade, que são política e igualdade de gênero, são pautas que a gente vê lá dentro da casa muito presentes, né? A galera vem discutindo aí cada vez mais e se aprofundando ainda mais nessas discussões. Então, falando de igualdade de gênero, a gente pode lembrar até do paredão de ontem, né? Como que foi essa relação aí entre a eliminação da Carla e a possível eliminação do Rodolfo. Vale lembrar aquele episódio que aconteceu lá no inicinho também, falando sobre as maquiagens e como que aquilo ali funcionava. Então, são 2 tópicos que fazem muito sentido, fazem muito parte da historinha que está acontecendo, mas também queria destacar o segundo e o terceiro. O segundo, que é celebridades, a gente sabe que o BBB virou hype, então todo mundo quer comentar um pouquinho sobre BBB, inclusive quem está aí atento ao Instagram da Winning, a gente já fez um post sobre isso, falando quem são aí esses criadores de conteúdo que estão engajando e se dando super bem falando sobre o assunto. E as celebridades, elas se tornaram aí verdadeiras comentaristas. Então, a gente tem o exemplo da Marília Mendonça, que mudou a bio dela lá do Twitter, a descrição dela, para ex-cantora e atual comentarista de BBB. Então, realmente, aí vestindo essa camisa. E o terceiro, que é futebol. Então, eu vou pedir para a Marie dar uma clicadinha em futebol para a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente vai aí entrar na aba de vídeos para a gente dar uma olhada e explorar uma feature muito legal que o Insights tem para a gente. Então, só um minutinho aí para ele dar uma pensada, mas refrescando aí a memória de vocês, né, da participação também dos jogadores de futebol na torcida. Então, ano passado a gente viu muito isso acontecendo nos icônicos paredões do Prior, mas esse ano a gente também vê aí o Neymar, que está lá em Paris ao vivo, comentando pra caramba do BBB, independente do fuso horário, ele tá ligadíssimo. Mas, gente, vocês me perdoem aí o meu Wi-Fi, tá? Que o home office tem dessas questões, o Wi-Fi aqui hoje está prejudicado. Bom, mas então, quando a gente entra aqui na aba de vídeos de futebol, a gente consegue fazer uma busca específica por palavras ou termos determinados. Como a gente está dando esse ângulo aqui para BBB, a gente está falando sobre esse assunto, eu vou pedir para a Marie digitar aí nessa caixinha de busca BBB para a gente ver quais são os vídeos relacionados a esse assunto que tem em futebol. E aí, eu queria dar um destaque para esse primeiro do Desimpedidos. Marie, você coloca um pouquinho para a gente assistir? Claro. Eu já estava até assistindo. Né? E aí ele vai levar uma surra de brau mole agora, nossa, só pra ver assim se tá tudo bem e tal. Ele, né? Gostei, hein, velho? Pra ver, No breu, pra ver que a vida é dura, né? pra ver que não é brau mole. Ainda bem que tem menos pessoas hoje. Ai! Comigo foi 15 pessoas. Pode vir aí o pessoalzinho aí, ó. Tem o Minizinho, Chama o bode. Minizinho, o Big André. É. Nossa, pira. Protege Ô, já. Bira PM, Ó, baixou de Bira novo. PM. Olha o Bira PM.
Não. 1 minuto na tela. E 1 minuto, mano. O seu não foi nem 15 segundos, velho. Acho que a gente pode falar um pouquinho aqui sobre ele. Bom, então, para contextualizar e quem não entendeu nada, o Desimpedidos é um canal que está já acostumado a fazer vários desafios, trick shots, é uma galera que está comentando sobre futebol. Então, os games ali estão dentro do universo deles, fazendo vários pequenos desafios. E no caso desse vídeo, a gente consegue até ver pela legenda que eles estão recriando uma prova do líder do BBB. E isso é muito maneiro, tá, gente? Eles estão, primeiro, com um elemento super forte que é a nostalgia. Então, recriando uma prova que foi super marcante nessa história. Esse ano, para quem acompanha principalmente o Twitter, né, consegue ver ali a galera comentando provas icônicas, falando, putz, aquela prova foi tão foda, por que eles não repetem, por que eles não fazem de novo? Então, a gente vê aí as provas ganhando, as dinâmicas, né, do jogo, elas ganhando de novo um fôlego, a galera querendo ver, se interessando, mas tem uma oportunidade para a marca muito legal nesse conteúdo. Esse conteúdo do Desimpedidos é quase que onde a gente quer chegar. De uma maneira super orgânica, eles estão fazendo ali um conteúdo com carros, reproduzindo uma prova, e imagina se a Fiat, que é uma das patrocinadoras do BBB, ela entrasse nessa conversa, né? Ela entrasse aqui patrocinando esse vídeo. Então, é bom que a gente fique ligado, principalmente nesse momento que a gente falou, né? A gente tem bastante criadores de conteúdo, celebridades entrando na conversa, incitando aí esse diálogo sobre o BBB. O próprio Fred, que está aí no vídeo, é o atual senhor Boca Rosa, né? O marido da Bianca, que participou da última edição. E aqui é muito legal que a gente pense para as marcas também nesses criadores de conteúdo fora da casa que estão fazendo um conteúdo mega relevante. Então, aqui teria uma inserção natural do produto, né, que faz parte ali da dinâmica daquele vídeo e interessa e engaja pra caramba a galera na internet. Então, quando a gente for pensar em BBB, a gente também tem que pensar em todos esses assuntos que estão em volta. Quando a Marie trouxe aquele mapa ali cultural, a gente deu uma olhada no que performava para o Brasil. As marcas têm que ficar de olho também na galera de fora e em como aproveitar essa conversa em torno da sua marca, né? Como que a gente pode potencializar uma coisa que nasceu no BBB e continuar a expandir com a estratégia aqui de fora. Total. E Bia, você trouxe um ponto que ele é muito relevante, que a gente fala bastante lá no nosso report, né? Se você ainda não baixou, tá no nosso site já, aberto para inscrições, que é sobre a nostalgia, né? O BBB, ele tem esse momento, antes da edição começar, em que muitos conteúdos nostálgicos acabam voltando e engajando super. Então, os melhores momentos, os piores momentos, os melhores participantes, as melhores provas do líder. Então, tem todo um ecossistema ali que vai aquecendo para a próxima edição, muito relacionado à nostalgia, até para a gente revisitar alguns participantes, reviver esses momentos aí icônicos que a gente sempre tem no programa. E sempre rola uma comparação, né, Maria? Até no paredão de ontem ali da Carla e do Rodolfo, que foi super comparado à eliminação da Bianca, que também estava saindo para um outro cara, que tinha acontecido toda aquela confusão. Então, enfim, essa comparação ela vem sempre num lugar de nostalgia, com a galera guardando aí no coração as melhores memórias das antigas edições. Bom, agora que a gente viu aí formatos e assuntos que a gente pode abraçar na hora de falar sobre o BBB, vamos entender quem que está falando sobre esse assunto, né? Quais são os criadores de conteúdo que estão movimentando essa conversa. E para isso, o Winning Insights tem a aba de Creators, aqui eu consigo fazer uma busca super simples desses nomes, eu consigo filtrar por plataforma, eu consigo filtrar por tier, que é como a nossa inteligência artificial classifica, né, esses creators. Então eu posso selecionar micro creators, que são ali a galera que tem até 200.000 seguidores, mid creators, top creators, icon creators e por aí vai. Que aí a gente consegue escolher, né, quais são os melhores e os nomes mais assertivos para a estratégia que você estiver pensando. Também consigo fazer um filtro por país e também por audiência aí, deixar bem personalizado com o seu briefing. Além disso, a gente vê não só os creators, mas a gente também consegue ver quais são as marcas que estão falando sobre esse assunto, e aqui os trending creators, que para mim é um ponto muito importante para quem quer, de fato, acompanhar aí a liquidez da cultura online. E os trending creators, como eu falei, é justamente essa galera que teve um crescimento aí muito acelerado, muito relevante nos últimos meses. E, obviamente, aqui os participantes não podiam ficar de fora dessa lista. A gente sabe que quando uma pessoa entra no BBB, ela tem um boom ali de seguidores, de visualizações e de tudo mais. Mas hoje eu não queria falar só dos participantes, eu queria dar destaque a outros tipos de creator que estão abraçando de uma maneira muito bacana e que a gente precisa ficar de olho.
Bom, primeiro eu vou abrir aqui a Web TV Brasileira, que é um canal de YouTube, né? Então, para a gente entender também um pouquinho como é que funciona esse assunto em outras plataformas. A Web TV Brasileira, ela é um canal de YouTube que pega esses assuntos mais focados do BBB, né? Aqui na nossa review a gente consegue ver o crescimento e tudo mais. Desculpa. A gente pega, eles pegam assuntos que estão rolando, né, pautas mais complexas que estão acontecendo no programa e produzem quase que uma mesa redonda para falar sobre e envolvem a galera com lives e comentários. É um formato que é muito importante da gente ficar de olho, principalmente que é como o BBB está funcionando e está performando hoje no YouTube. Quando eu falei da Marília Mendonça, né, Maria, eu comentei que ela botou na bio dela atual comentarista de BBB, e esse termo comentarista de BBB foi até citado ontem na edição, alguma celebridade tinha comentado, e é real, né? A gente está mais do que só assistindo o pay-per-view ali 24 horas por dia, mas esses canais eles vão ali ajudando nós, espectadores, a formarmos a nossa opinião. Então eu vou lá ver o que a pessoa da Web TV estava falando esse tempo todo, para pensar, putz, será que essa ação desse participante foi boa ou foi ruim, ajudar mesmo a formar a nossa concepção e a nossa leitura de jogo, porque às vezes a gente está aqui fora, se pega muito ali aos nossos gostos, mas eles ajudam também a trazer para a gente uma leitura de jogo muito melhor. Com certeza. Um outro tipo de creator, né, que eu quero dar destaque aqui é o Gino Indelicado. São as páginas de meme. A gente sabe que meme não tem como ignorar toda essa linguagem que existe hoje na internet. E a Gina Indelicada, ela faz de um jeito muito interessante. Ela pega aí, vou passar aqui para vocês, cenas do programa e dá uma contextualizada, bota alguns comentários engraçados, traz ali para o universo onde as pessoas se identificam mais, dá esses highlights e traz muito para esse lado do humor, né? Trazendo aí as cenas do BBB de um jeito bem humorado e contextualizando e até informando a galera. Bom, um outro tipo de creator que eu queria dar destaque, além dos participantes, são as contas de fofoca. Não tem jeito, a gente sabe que cada vez mais as contas de fofoca estão crescendo, são perfis que cada vez mais crescem, que cada vez mais produzem formatos diferentes. Aqui o crescimento do Subcelebrity é super bacana. E quando a gente vai olhar esse conteúdo, é um espaço muito onde as pessoas, além de se informar sobre a vida até pessoal dos participantes, né, bem ou mal ali no final do dia, é uma conta sobre fofoca de celebridades, mas também até uma plataforma onde a gente consegue ver os conteúdos que estão chamando a atenção. Então, o Subcelebrities, ele está sempre aí repostando sketches, memes que estão performando bem, que a galera está comentando e compartilhando muito. Então, é muito importante ficar de olho nessas contas, não só na dos participantes em si. Mas, obviamente, né? Perdão, Marito, vou te dar interromper aqui rapidinho, mas só para lembrar que também é uma oportunidade para as marcas, né? A gente olha para essas contas, Web TV, Gina Indelicada, Subcelebrity, cada um aí à sua maneira, comentando sobre o BBB, mas eles se tornaram quase que ali uma autoridade nesse assunto. Então, o telespectador, ele assiste o programa, ele vai atrás deles e é uma oportunidade para a marca trazer essa conversa também. Então, quando você olha para esses perfizinhos, vocês conseguem ver que tem uma taxa de crescimento para cada um deles, eles estão super surfando na onda e as marcas, elas podem trazer esse tráfego para dentro. E aí, como, né? Como que a gente pode integrar essas estratégias sem necessariamente ficar postando trechos do programa? Então, hoje eu vou ter ali uma prova de sorte da Fiat. Imagina se eu trago, né? Já que eu citei a Fiat um pouquinho antes, imagina se eu trago um spoiler da prova, um spoiler de quais vão ser os números da sorte para você ficar de olho. Então, as dinâmicas do programa, a gente tem como pensar aí, o próprio Subcelebrities, o Gossip do Dia, que é uma outra página de fofoca, vem postando informações sobre as dinâmicas do programa. Então, quem votou em quem tirou qual número em cada prova, é legal que a gente pense nisso para também trazer essa interação para dentro dos nossos canais. Total. Até falar, essas páginas estão cada vez mais com personalidade, né? Por mais que sejam ali plataformas, tem muitas pessoas por trás e cada vez mais estão ganhando destaque. Então, a própria Gossip do Dia, que você falou, Bia, puxou multirão no paredão da Carol Conká, porque essas páginas, elas também se posicionam, além de informar e fazer todo esse lado da brincadeira, né? Bom, aqui dos participantes, como a gente pode ver, a Juliette realmente teve um destaque que não tem como fugir. Ela mas foi a pessoal primeira da casa que não para de falar dela, né? Que o pessoal ali da casa não tira a Juliette da boca. Não tira. E pelo visto os dados também não, porque a Juliette teve um crescimento
muito acima da curva, assim. Foi a primeira participante do Big Brother a bater os 15 milhões de seguidores ainda confinada, né? Ainda rolando o programa com ela lá dentro. E quando a gente vai olhar, né, por que bom, além, óbvio, da participação dela super protagonista dentro do programa, a gente vê como a ADM da Juliette também está mandando muito bem aqui fora. Quando a gente olha para esses conteúdos, a gente vê como é que ela está botando em prática aí vários desses assuntos, formatos que a gente conversou com vocês e que estão analisados mais profundamente lá no nosso reporte. Então, ela tem aqui o VT do Fiuk que ela compartilhou, ela tem as músicas, aqui vale dar um destaque também para esse conteúdo. A Juliette ganhou, além de cantarolar, né, e botar várias músicas aí entre as mais escutadas, a Juliette ganhou várias composições, né, não só do Denis ali com o Lucas Coca, mas ganhou vários funks e teve um impacto muito legal em relação a isso. E essa ADM da Juliette apoia muito todos esses formatos e assuntos. Ela está postando mesmo, ela está trazendo para a estética do Instagram da Juliette tudo que está sendo falado e até na hora de desmentir algumas situações e se posicionar, né? Isso que você está falando, Marisa, sobre se posicionar é muito interessante, porque a gente tem observado aí esse ano os ADMs com uma personalidade própria. Então, até na questão ali da Carlinha com o Arthur, os ADMs começaram a postar várias brincadeiras do tipo, fingindo que não estavam vendo. O ADM da Thaís, que houve um momento que estava até mais participativo que ela mesma ali na casa, dando sua opinião, falando mesmo na internet. E é muito legal, né, a gente se ater ao fato de que é muito importante que esses ADMs eles condizam com o que a pessoa está fazendo dentro da casa. Então, como a Marie falou, esse vídeo aí mostra uma situação que aconteceu na casa, desmentindo essa informação, para que a gente tenha muita clareza de qual é o posicionamento da Juliette no jogo, o que ela realmente falou ou deixou de falar. Eles estão servindo aí muito nesse lugar de trazer uma narrativa condizente. De novo, efeito Manu Gavassi. Não adianta você ter uma estratégia pré-pronta e você chegar lá na casa e ser o completo oposto, né? A gente viu isso acontecendo até com a própria Carol Conká. A galera criou uma expectativa em torno dela, do conteúdo que ela estava preparando, e ela chegou lá na casa e não atendeu a isso. Então, os ADMs, eles também têm que ter essa flexibilidade aqui para lidar com essa mudança de humor que é você ficar dentro de uma casa confinado com muita pressão. Bom, gente, a gente encerra nosso tour pelo Insights aqui. Vamos abrir para perguntas. Vou olhar aqui a caixinha de perguntas também para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre as dúvidas de vocês. Já chegaram algumas perguntas aqui. Eu só queria, antes da gente começar a ler perguntas, depois desse show, dessa aula de BBB, dessas insights de Big Brother perfeitas, a gente sabe que rolou um probleminha com algumas pessoas que se inscreveram ali nos últimos 15 minutinhos. Então, se a galera quem entrou por outro link e tal, pegou o link, não tem problema nenhum. A gente só realmente recomenda que, mesmo assim, a gente mandou um e-mail depois, se inscreve lá para receber, se inscreve no webinar ainda para receber nossa comunicação. A gente recomenda também entrar lá no winning.com e baixar o report sobre o Big Brother. A gente não vai falar muita coisa sobre isso, mandar muita informação. Então, a gente pede desculpas por esse probleminha, mas pede realmente para vocês ainda seguirem nossa comunicação primeiro, se inscreverem lá no site para a gente poder continuar falando com todos vocês. Sobre as perguntas, chegaram algumas bem legais aqui. Tem uma do Alexandre Henrique, que ele pede para a gente falar um pouquinho, ele tem uma marca, ele fala, cara, sobre plataformas. Qual plataforma vale mais a pena investir para falar de Big Brother? Se vale mais a pena ir pelo YouTube, pelo Facebook ou até pelo Instagram, por exemplo? O que vocês acham? O que a gente acha sobre isso? Marie, quer falar um pouquinho? Então, a gente vê aí que o Big Brother está presente em todas as plataformas. O que muda de plataforma para plataforma é muito o formato que as pessoas estão produzindo, né? Então, como eu falei, o YouTube ele está engajando muito bem conteúdos mais longos, né? Sobre análises mesmo, essas mesas redondas. O Instagram, ele tem essa presença, né? Ali a página principal dos participantes, mas também onde a galera está se informando, né? Está procurando ali curiosidades sobre esse conteúdo, sobre o programa, né? Ali tem os trechos da própria edição. Quando a gente vai olhar ali até para o Twitter e para o TikTok, né? O Twitter acaba sendo um espaço de debate, né? De desabafo, é uma coisa bem mais pessoal. E o TikTok é ali muito com esse viés do humor, e a gente fala muito isso no nosso report, né? A gente dá uma breve descrição do que está rolando ali em cada plataforma, vale dar esse olhar. Mas quando a gente olha aqui, né, para o Content Recommendation de programas de TV, a gente tem ali a presença do Instagram,
né, até com a duração dos minutos, e mais focado em Big Brother, o YouTube ganhando um destaque aí para essas análises maiores. Então, acho que a recomendação é muito você olhar qual formato de vídeo se encaixa melhor com a sua marca e ver onde é a plataforma que está funcionando melhor aí esse formato de vídeo. E uma coisa não exclui a outra, né, Maria? Eu acho que a estratégia ela tem que considerar todas essas plataformas e, de novo, priorizando aí o formato que você quer fazer, até naquele exemplo que a gente mostrou do Desimpedidos, reproduzindo uma prova, né, que aí você tem um espaço maior para trazer para o YouTube, mas não descarta que você também adapte ali os pequenos formatos e traga para o Instagram, como, por exemplo, um desafio, uma coisa que seja mais rápida, que caiba no Reels, enfim. Uma outra pergunta aqui, surgiu uma pergunta super legal da Ana Carolina. Ela pergunta: podemos usar o BBB em outras marcas? Usar um produto e fazer link com o BBB? Assim, essa pergunta é bem legal, inclusive. Até quando a gente fala isso no nosso reporte, né, na nossa conclusão, depois, não sei se todo mundo já leu o reporte, se não baixa, que está muito legal. Porque, assim, usar o programa Big Brother, obviamente você tem questões de direitos aí, obviamente não pode, né, tem toda a questão legal em cima disso. Mas a gente chama o reporte, né, de BBB, a Fantástica Fábrica de Conteúdo, justamente porque ele gera uma quantidade de conteúdos inacreditável, assim, né? E como as marcas podem surfar nesse conteúdo, mesmo não sendo patrocinadores do Big Brother. E às vezes até uma questão de oportunidade, né? Acho que todo mundo lembra da história da Carol Conká, que ela ganhou a prova da Coca-Cola, que obviamente todo mundo pensa na Pepsi, a Pepsi tem aquele momento para usar a seu favor. Só que, assim, não precisa também ficar esperando acontecer alguma coisa com o seu concorrente lá dentro para você agir, para você entrar. É muito simples também para marcas entenderem conversas. É isso que ela falou ali. Às vezes tem uma prova que rolou muito legal, você não precisa falar de Big Brother para falar sobre a prova, para refazer uma prova, para fazer alguma coisa. Às vezes rolou um meme muito engraçado, você não precisa estar relacionado ao programa para falar sobre o meme. Todo mundo está vendo Big Brother, todo mundo conhece o meme. Então, acho que esse é o grande segredo por trás dessa fábrica de conteúdo e como que as marcas podem hackear ela. Foi besteira, meninas. Querem contar alguma coisa? Não, acho que você falou tudo, Lu, e é muito sobre ficar atento a esses assuntos e os formatos de vídeo e abraçar aí, trazendo um pouco da verdade da sua marca. Na verdade, não é nem uma pergunta, tem aqui uma afirmação do Léo Almeida, que ele manda aqui pra gente assim: quem ganha o Big Brother não é mais quem ganha 1 milhão, é quem sai com mais seguidores da casa. E é muito legal isso, porque, assim, pode-se dizer que quase que é verdade, porque, assim, hoje o prêmio de 1,5 milhão ele vira quase que simbólico dentro desse universo. A gente vê uma Juliette que está com 15 milhões aí, deve sair beirando os 20, se não bater os 20 milhões, se manter essa média, até porque ela deve sair só, pelo visto, na final. Cara, imagina quanto que as marcas não vão atrás dela assim que acabarem. Já até vi notícias, já tem propostas dali para ela. Então, imagina que assim, 1,5 milhão ela vai ganhar rapidamente ali com publicidade, né? Então, quanto o Big Brother ele tá virando realmente um lugar menos sobre você ser o campeão e mais sobre você se mostrar, ganhar visibilidade, né? Talvez por isso tantos artistas têm usado o BBB. O caso do Rodolfo é muito emblemático. Então, sim, acho que, Léo, é muito verdade isso. Bom, acho que encerramos. Vamos até liberar 8 minutinhos mais cedo. Já foram as 3 perguntas. Queria realmente agradecer muito a presença de todos vocês, a Maria e a Biazinha também, por todo esse estudo e toda a apresentação. A gente queria convidar vocês realmente para seguir a Winning em todas as redes sociais, no Instagram. Ih, calma aí, surgiu mais uma perguntinha antes da gente encerrar. Por que as empresas de marketing, Ana Carolina também, por que as empresas de marketing ainda ficam presas em conteúdos fora do momento? Por exemplo, já tentei usar conteúdos do BBB, mas sempre as empresas ainda querem fingir que não existe BBB. Provavelmente essas empresas não assinam o Winning Insights, porque se você olhar lá no Winning Insights, você já vê que o programa de TV é a coisa mais relevante do país, né, do assunto mais importante do país, que está conectado. Mas essa provocação da Ana é muito boa. A gente vê que nos últimos anos, de fato, o BBB, por mais que os números sempre foram muito altos, né, sempre foi um carro-chefe muito grande em termos de audiência, ele foi muito marginalizado, né, em termos de cultura. Né? Por muito tempo se teve a ideia de que o BBB é fora do que é o importante na cultura, né? É uma alienação, é fora. E de alguns tempo para cá, e aí o 20 ele foi emblemático nessa mudança, mas é algo que já começa antes, ele muda completamente essa jogada. Né? Hoje, para entender o que se passa no Brasil, para entender as discussões, você sim tem que estar antenado ao que acontece no Big Brother. Certo?
E eu queria trazer também, né? Eu comentei sobre calendário cultural do BBB aí ao longo da apresentação, e para as marcas ficarem de olho aí no planejamento anual, que a gente já sabe quais são os meses que acontecem o BBB. Então, ali entre janeiro e abril, você tem que já ter na sua cabeça considerar que é um grande evento para a cultura e não tem mais como a gente ignorar. Então, quem está aí ignorando, manda o nosso reporte, manda baixar que tem muita coisa a trazer. Cara, agora abriu a porteira. Chegou a pergunta do Marcelo aqui. Vocês acham que esse BBB tem sido uma máquina de conteúdo orgânico ou o conteúdo vindo das redes tem incentivado o programa a ter mais conteúdo? Olha, essa pergunta é muito boa e eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que inicialmente o BBB ele começa há 20 anos atrás, né? Então quando ele começa a internet no Brasil estava engateando, acho que vocês vão lembrar, a galera hoje em dia só vota no G-Show, antigamente você votava por telefone, era outra dinâmica de programa. E o programa vai se modernizando e os conteúdos na internet começam a surgir naturalmente. E o que a gente entende do programa é que de 2, 3 anos para cá, um pouco mais, ele começa a abraçar de fato o conteúdo da internet e aí vira uma coisa só. Não sei quem acompanha a edição, mas nas terças-feiras agora tem um quadro que é basicamente o que está rolando na internet e acontece no Big Brother. O próprio Rafael Portugal, que também é um fenômeno aí outro fenômeno do BBB, o tempo todo puxando de internet. Então, Marcelo, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que sim, tem muito, muito, muito conteúdo orgânico, mas a partir desse momento o Big Brother abraça a causa e aí essa máquina vira uma fábrica realmente de conteúdo, o desfábio. Vale falar que o programa, ele, nessa edição, a gente vê com mais clareza como ele aderiu aos formatos de internet mesmo, né? O TikTok, os memes e tudo mais, mas essa própria virada de chave de trazer as celebridades como participantes foi uma maneira aí de se aproximar do universo da cultura online de uma maneira bem mais impactante, né? Então, esse primeiro passo que eles deram foi aí o que abriu os olhos mais da internet para o programa, e depois esses ajustes aí de formato e conteúdo que a gente viu hoje também está lá no nosso reporte. Tem uma pergunta aqui muito, muito legal do Alex. Pessoal, como vocês acham que marcas que não estão conectadas necessariamente com a audiência do BBB e das marcas que são ativadas no programa podem usar o tema a favor da geração de oportunidade, podem usar o tema a favor da geração de oportunidade, via social media ou eventos? Cara, Alex, acho que assim, aqui na Winnie, até por statement, assim, a gente já realmente acredita muito, a gente é um software, como a Marie explicou no início, a gente é um software focado em análise de vídeo, que a gente realmente acredita que as pessoas, onde hoje, a gente tem dados disso, onde as pessoas gastam o tempo delas assistindo vídeos online. Então, a gente vai sempre recomendar que você crie uma estratégia relevante de conteúdo em vídeo. Então, que a partir de vídeos relevantes, você vai ocupar o tempo das pessoas, o tempo de tela das pessoas, que hoje é o que elas têm mais precioso, e aí você vai realmente conseguir ser relevante e se conectar com as pessoas. Uma outra pergunta. Vocês acham que se não tivesse famosos, iria ter esse boom? Digo marketing em geral. Acredito que não vai existir outro Manu e marketing bem feito como o dela. Excelente pergunta também. Alguma das duas quer responder? Nossas fãs, Manu. É aquilo, né? São apostas, não tem muito bem como a gente dizer e prever, né? Eu acho que a sacada de trazer influenciadores para dentro da casa foi super assertiva, né? Quando a gente olha para outros realities também, então olhando para a Fazenda, olhando para o De Férias com Ex, que são aí de outras empresas também, a gente vê essa estratégia sendo reproduzida, então a galera trazendo os influenciadores. Mas, de novo, a gente bate na tecla que são justamente, né, os assuntos muito relevantes que surgem ali dentro da casa. E é legal a gente pensar que o BBB ele é um grande vlogão de rotina das pessoas. Então, tem muito espaço para se debater sobre muita coisa, e principalmente para marcas, você tirar ali os ganchos. Mas é claro, até fazendo um link com a pergunta anterior, quando você olha aí para as personalidades, né, que tiveram dentro da casa, olhando até para o próprio Projota, né? Às vezes ele tinha um comportamento dentro da casa e você olhava ali para os ADMs, trazendo ali, jogando a favor dele, sendo muito espertos em reposicionar ele antes que ele saísse. Então, para ele sair melhor do que ele entrou. Eu acho que é via de mão dupla, as duas coisas vão se alimentando e não tem muito bem como a gente dizer que foram só os influenciadores, mas com certeza eles trouxeram aí um buzz muito interessante. Agora, sobre a Manu Gavassi,
eu acho que a gente tem que ficar de olho, a gente não pode subestimar aí os marqueteiros que são influenciadores também, porque o que a gente vem observando é justamente uma evolução desse formato. Então, como a Camila De Lucas vem fazendo, como a Juliette, que são duas participantes aí que estão se saindo muito bem nas redes sociais. E, de novo, se baixar lá no Report, a gente consegue ver mais descritinho qual foi o crescimento de cada um desses participantes e a gente pode ter um olhar crítico de qual aprendizado tirar de cada um. Aí, aqui, completando o que a Bia falou, é um ponto muito importante e que a gente fala aqui para todos os nossos clientes com muito ânimo, é a importância de você criar uma estratégia focando em formatos relevantes, assuntos engajados e esses creators aí que têm uma credibilidade, né? É a soma desses três, nunca só um. Então, o Big Brother, ele teve essa virada de chave com esse protagonismo desses criadores de conteúdo dentro da casa, mas ele também focou em assuntos relevantes e também nos formatos de vídeo. Então, a gente fala muito sobre isso, assim, é quase um mantra, eu acordo e falo assuntos, creators e formatos, porque essa é uma base muito para você construir uma estratégia aí de marketing, de criação, que vai ser, de fato, relevante. Bom, agora realmente deu nossa hora e vamos encerrar. Queria realmente agradecer muito a presença de todo mundo. Lembrar vocês todos de, cara, winning.com, tem lá todos os nossos reportes, tem nossos webinars, se inscrevam para receber, a gente manda muita coisa legal, vale muito a pena para ficar antenado, para receber insights semanais ali do nosso time sobre o que está rolando. Também convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, @winning no Instagram, tem para a galera que está no LinkedIn, seguir lá nossa página, o Winning no LinkedIn. E aí também, para quem tiver interessado, por querer assinar o Winning Sites, lá no nosso site tem como pedir, você pede lá, fala com o nosso time de especialistas nisso. E agora, assim que acabar aqui, nossos especialistas estarão no chat do evento no LinkedIn, igual a Ana Clara vai falar com o participante lá quando sai do Big Brother, teremos o Igor e o Nil, nossos especialistas, lá no chat do LinkedIn. Se quiserem enviar qualquer dúvida de onde baixa, de onde é que está, eles estarão lá no chat, podem perguntar, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada.